Opa! E aí, galera? Beleza? Prontos para a gente finalizar aqui essa parte de funções orgânicas? Bastante, né? É 10ª aula de funções orgânicas e a gente cobriu... Aqui a gente termina cobrindo todas as funções. Não todas, tem algumas menos importantes, que são mais complicadinhas, que não são assunto aqui por ensino médio. Mas a gente vai terminar aqui todas as que são mais importantes para a gente. Na aula de hoje a gente já tem algumas que são até secundárias, dá para dizer assim, mas que é interessante a gente saber identificar. Tá? Para daí depois a gente ir lá, vamos entrar em isomeria, reações, ver lá como é que funcionam os polímeros para a gente terminar aqui toda essa química para o Enem. Você está bem preparado lá para fazer a prova. Beleza? Então hoje a gente vai falar aqui das outras funções nitrogenadas, que falamos lá na aula passada de amidas e aminas. Tem mais algumas que vão nitrogênio. E vamos falar também de mais uma aqui que nem nitrogênio vai, mas resolvi colocar aqui para terminar junto à aula, beleza? Então, para quem está vindo agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti. Vamos começar isso aí pelas nitrilas. Nitrila é um composto que vai apresentar um carbono que esteja fazendo tripla ligação com nitrogênio. Algo assim. Mas esse carbono do outro lado, ele pode estar ligado num H? Não, né? Se ele estiver ligado num H, ele é isso aqui. Quem lembra o que é isso aqui? Isso aí, é o ácido cianídrico. É um composto inorgânico, a gente já viu lá, né? Que ele gera esse aqui, o CN-, que é o ânion cianeto. Até por isso que os compostos aqui, que a gente está falando das nitrilas, também podem ser considerados cianetos orgânicos. Então, o que vai ter que ser ligado aqui? Um radical orgânico. Pode ser um radical alquila ou pode ser um radical arila, tá? Os dois podem fazer aqui as nitrilas. Importante que tem que ter esse C-tripla-N ligado num radical orgânico. Não pode ser só no hidrogênio. Várias vezes, vários dos compostos, o radical podia ser só hidrogênio. Aqui não é o caso. Beleza? Eles são usados principalmente como polímeros acrílicos. Você está falando de acrílico, a gente está normalmente pensando aqui nas nitrilas. E como que dá um nome para isso aí? É bem simples. A gente só vai dizer o nome do hidrocarboneto que está ali e terminar com nitrila. Por exemplo, aqui a nitrila mais simples seria isso aqui. O que é isso aqui? Ó? É uma metilnitrila? Não é. Tá? O nome e o PAC é esse aqui. Ó. Nome do hidrocarboneto terminando com nitrila. Então não é o nome do radical. O hidrocarboneto, que teria aqui, se não tivesse tripla-N, seria isso aqui. Isso é uma etanonitrila. Se tiver assim, isso aí vai ser uma propanonitrila. Beleza? Então a gente vai dar o nome do hidrocarboneto ali geral. Né? Tolueno, nitrila, butano, nitrila e por aí vai. Também o outro jeito de dar o nome usual, e não o IUPAC, mas você também pode encontrar, é mais simples, é o cianeto de e o nome do radical. Na verdade, não é nem mais simples, é a mesma coisa, né? Só tomar cuidado, que aqui a gente está falando do radical. Então o nome vai ser diferente, né? Não vai ser igualzinho, não. Se a gente tiver o mesmo elemento. Isso aqui. Lembra que a gente falou que essa aqui era uma etanonitrila? Aqui a gente está considerando isso aqui como a cadeia. Então é um cianeto de metil ou cianeto de metila.
E esse aqui um cianeto de etil, cianeto de etila. Aqui, cianeto de fenil, cianeto de fenila, tá? Tanto faz colocar esse A no final. É mais comum você encontrar com A, cianeto de fenila, cianeto de metila, tá? Mas se não colocar, não tem problema. Beleza? Nitrila é isso aí. Vamos entrar nos nitrocompostos. Nitrocompostos são compostos que apresentam um grupo nitro. Uau, né? Nitrocompostos. Um grupo nitro é esse grupo NO2, ligados em hidrocarbonetos. Então vai ser algo tipo assim. Eles são usados principalmente em explosivos, né? Ele é o composto lá da dinamite, a TNT, vem do NO2. Ah, é usado em carro lá no turbo também? Não, aquele nitro lá é outra coisa. Nitro, ou se falar de nós é uma marca, na verdade. Mas aquele nitro lá é outra coisa. Aquele nitro lá é inorgânico, ele não é NO2 radical. Ele é um N2O, é um gás. Tá? É um gás aqui, é um óxido de nitrogênio. Não é a mesma coisa, beleza? Que a gente está falando de NO2. A nomenclatura IUPAC é bem simples, é nitro e o nome do hidrocarboneto. Caso você tenha mais de um grupo nitro, você vai colocar dinitro ou trinitro. O caso da TNT, ele é trinitro. Então, ó, bem simples. Nitro, nome do hidrocarboneto. O nitro era o quê? NO2. Por exemplo, aqui. Nitro, metano. Ou esse aqui, ó. Pode ter um nitroetano, nitropropano. Ficou feio isso aqui, né? Isso aí seria um nitrobenzeno. Isso aqui a gente liga aqui. Fazer um desenho direito é bom às vezes, tá? Esse meu ficou horrível, desculpa aí. Vamos fazer assim, então. Nitrobenzeno. E a TNT que eu falei? A TNT é o trinitrotolueno. Como que era o tolueno? Era um anel benzênico com um metil. E a TNT é o trinitrotolueno. É assim, ó. Beleza? Na verdade é o 2,4,6 trinitrotolueno. Tranquilo, né? Só falar nitro, nome do hidrocarboneto. Não é para complicar. Então, se você ouvir nitro, alguma coisa com nome de hidrocarboneto, não pode esquecer que esse nitro é o NO2 e não o N2O. Beleza? A gente pode ver ainda os sais de amônio. Esse aqui, bem específico, mas às vezes aparece, tá? Esse aqui é só importante a gente dar uma olhada, porque o amônio é uma substância aqui bem específica, bem diferente. Lembra que a gente costuma ver o que era o amônio? Era quando você tinha... Isso aqui é a amônia, né? O cátion que vem da amônia é esse aqui, NH4 mais
Veja que é um N que normalmente faz 3 ligações, mas ele está ligado com 4 hidrogênios e está positivo. Tá? Então, como ele fica positivo, né, ele está formando um cátion aqui, ele pode fazer um sal ligando com um outro ânion. Isso aqui é bem diferente, então porque ele tem um nitrogênio tetravalente, é um nitrogênio ligado em 4 coisas. Os sais de amônio orgânicos aqui a gente vai ter radicais carbônicos substituídos no lugar de um ou mais dos hidrogênios desse nitrogênio aí. Tá? Então, vai ser um sal de amônio quando a gente tiver um nitrogênio tetravalente fazendo, né, um sal orgânico com nitrogênio tetravalente e mais um ânion qualquer. A nomenclatura disso aí vai ser o nome do ânion, né? Brometo, fluoreto, iodeto, cloreto, D, mais os nomes dos radicais e terminando com amônio. Né, os mais simples que tem aqui é quando você tem um N tetravalente ligado em 4 radicais metil. Por exemplo, isso aqui. Tá vendo que esse N é tetravalente? E se esse N é tetravalente, significa que isso aqui tem carga mais. E você pode estar ligado, por exemplo, num Cl-. Como que vai ser o nome disso aí, ó? Vamos lá, ó. Ânion de radicais amônio. Então é um cloreto de tetrametil amônio. Beleza? Tranquilo, né? Ah, e se não tiver metil? Daí você vai falar lá. Iodeto de feniltrimetil amônio. Iodeto de etilfenilmetilpropil amônio. É só falar o nome dos radicais. Nome de radical você já sabe, né? A gente viu muitas aulas disso aí já. Toda aula a gente dá uma olhadinha em nome de radicais. Tá? Só falar ali nome do ânion, nome de todos os radicais. Precisa dar a posição dos radicais? Não, né? Porque todos eles estão ligados no nitrogênio. Não faz diferença. Só dá o nome do radical. E terminar com amônio. Beleza? Terminamos as funções nitrogenadas. Essas são as principais. Tá? Tem algumas outras coisas que tem hidrogênio. Hidrogênio não, desculpa. Hidrogênio tem tudo, né? Nitrogênio tem uma ou outra por aí. Né? Mas as principais a gente viu. Vamos lá. Principais mesmo? Amida e a principal de todas, amina. Essas você precisa muito saber. Essas outras que a gente viu nessa aula, é importante ter uma noçãozinha, tá? É importante você conseguir ler na prova e lembrar o que isso significa. Né? As nitrilas, nitrocomposto, sal de amônio, você tem uma noção do que é isso, tá? Você não precisa saber de cor, nomenclatura e tudo, mas se você ler, é bom você saber o que é. E aqui a gente vai ter um ácido sulfônico. É um pouquinho diferente, ó. É um ácido, são compostos que têm esse grupo sulfônico. O que é esse grupo sulfônico? Olha aí. SO3H. Tá vendo que isso aí é derivado de um ácido inorgânico lá. De um H2SO3, provavelmente. Como que vai ser o nome disso? É tranquilo, né? É ácido mais o hidrocarboneto, mais o nome sulfônico. É, ó, bem simples, né? Ácido metanosulfônico, ácido benzenosulfônico. É só falar ácido, o hidrocarboneto como se não tivesse nada ali e terminar com um sulfônico.
Ácido benzeno sulfônico. Aqui. Ácido metano sulfônico. E por aí vai. Só saber dar o nome do hidrocarboneto, colocar ácido, colocar sulfônico. Beleza? Tá só para isso aqui é importante saber só que se tiver esse SO3 aí H ligado num hidrocarboneto é um ácido sulfônico. Tá? Bem simples, não vamos entrar em mais detalhes sobre isso aí. Mas se aparecer o nome, você sabe o que é. O que mais que a gente tem aqui? Terminamos aqui, essa foi a última das funções. E a gente já comentou na aula passada, mas eu vou retomar aqui, as funções mistas. Tem alguns alguns compostos que têm mais de uma função dentro deles, são funções mistas. E tem dois que são os principais, que são muito importantes na orgânica, tá? Então são compostos de função mista, são compostos que apresentam mais de uma função diferente, tem mais de um grupo funcional. Esse aqui a gente já viu na aula passada, né? O aminoácido. Aminoácido, ele tem um grupo amina e um grupo ácido carboxílico. Né? Lembra que a gente já falou que ele era algo assim. Opa, faltou o radical, né? Na verdade, o correto é isso aqui. Opa! Só um minuto aí, galera. Problema técnico aí. Já volta a funcionar isso aqui. Então, ele era algo assim. Ligado num carbono. E aqui um radical. Tá? Mas é para ser algo dessa forma aí. Isso aí é um aminoácido. Esse radical pode ser várias coisas diferentes. Se a gente tiver, por exemplo, esse aqui, ó. Esse é o mais comum de todos. Mais comum não, o mais simples de todos. Esse é o aminoácido glicina. Tá? Glicina é esse aí. Outro que a gente pode ter, um outro exemplo, se a gente substituir isso aqui por um metil, que é uma coisa bem simples. Essa é a alanina. Tá? Então, esses compostos de função mista, em geral, eles têm nomes particulares, né? Porque é uma combinação muito... Você pode combinar diversas funções diferentes, apesar de a gente ter dois tipos principais, que são os aminoácidos e os próximos que a gente vai ver ali, os glicídios, os açúcares, né? A gente trabalha aqui principalmente com nomes particulares. Esses compostos são bem importantes lá para a bioquímica, né? Aquela parte que é uma interface, digamos assim, entre a biologia e a química. E a gente tem também os açúcares, né? Os açúcares, os glicídios. Que aqui a gente tem dois tipos diferentes. Ele pode ser sempre vai ter um poliálcool, vai ter uma cadeia com vários OHs, mas que pode ter aldeído ou cetona. Quer ver? Vou colocar os dois principais aqui, ó. Quais que são os dois principais açúcares? Quem sabe? Bom, se você não pensou em glicose, é porque você não tem muita ideia do que é um açúcar. Desculpe. Né? A gente sempre fala, pensando em açúcar, a gente vai falar em glicose primeiro. A glicose é assim. Alguém lembra a fórmula da glicose?
A gente viu algumas vezes aí. É C6H12O6. Não vou pedir nunca para você montar aí, é meio complicadinho. Mas é algo assim, ó. Ela tem uma dupla O aqui, ela tem aqui é um H. Daí a gente completa todos os outros com OH e H. E aqui, cuidado, porque aqui já vem a parte lá de isomeria. É diferente você colocar para um lado ou colocar para o outro, tá? Então ela é isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse último eu deveria colocar o H lá para baixo, isso não faz diferença. Opa, mas aqui faz diferença sim. Faltou o OH dele. Isso aí, essa aí é a glicose. C dupla O, H em cima, vários Cs, todos com OH. Esse é o que a gente chama de glicose. Veja, ó, poliálcool é um poliálcool. 1, 2, 3, 4, 5 OH. Isso aqui é um H2. Então é um poliálcool. Ele é um aldeído ou uma acetona? Lembra a diferença? É importante. É um aldeído, né, galera? Aldeído que começa com dupla O. Com C dupla O. Cetona tem uma dupla O no meio. E qual que é um exemplo aqui de um poliálcool cetona? Eu vou apagar aqui uma parte e usar o resto. Aqui, ó. Vou usar esses três de baixo, que são iguais. E vou reconstruindo aqui em cima. Para ser uma cetona, ele tem que ter a dupla O no meio aqui da cadeia. E aqui em cima, um álcool também. Então, ó, ele é um poliálcool cetona. Essa aí é um outro dos mais comuns aí dos açúcares. É a frutose. Beleza, galera? Precisa saber exatamente aqui como que é a glicose, como que é a frutose? Não. É interessante? É. Se você souber, pode ser que te ajude em alguma coisa. Tá? Mas vamos lá. Então, a glicose é um aldeído e poliálcool. E a frutose é uma cetona poliálcool. Apesar dos dois terem a mesma fórmula. Veja, consegue ver, né? Mesmo número de carbonos, mesmo número de OHs, mesmo número de hidrogênios, número de oxigênios. O que isso significa? Dois compostos com a mesma fórmula, mas têm funções diferentes. Quer saber o que isso significa? Não perca a próxima aula, que é disso aí que a gente vai falar. Tá? Isso chama isomeria. Beleza, galera? Então era isso aí. Terminamos aqui as funções orgânicas para passar para frente aí essa introdução enorme à química orgânica para a gente ter uma ideia do que são cada um dos compostos, como que eles funcionam. Beleza? Então é isso aí. Acessa lá o site da Cultive, vai estudando, estude bem, saiba bem aí como é que funcionam os grupos orgânicos, o que é o nome de cada coisa aí, que vai ser muito importante para as próximas aulas para a gente conseguir fazer os exercícios aí no futuro. Né? Tem que saber com o que a gente está trabalhando. Beleza? Acessa o site, tira suas dúvidas lá no fórum, né? Vai lá, tem o fórum de estudos, discuta com os colegas, vamos tirar as dúvidas aí, e manter aí a cabeça fresca e ir para frente, beleza? Então é isso aí,
Obrigado pela atenção, galera. Valeu e até a próxima. Fui!